18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Obrigada pela sua companhia, seguindo a programação da Mix, agora com 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui o 18 horas, gente. Participa do nosso programa, manda uma mensagem de texto, manda uma foto, um vídeo, comenta o que você tá achando do nosso programa. Você manda tudo isso daí pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. Dá a sua sugestão de assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui no 18 horas. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e segue a gente, né, Kennedson? Nas redes sociais do @18 horas news. E muito obrigado, viu, gente? Mais de 77 mil seguidores. Tamo junto. 18 horas. Trânsito. E a gente já começa conversando ao vivo com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Agora 6 horas e 4 minutos em Manaus. Muito boa noite a todos, boa noite Karime, Kennedson. Olha só, o trânsito a gente tem aqui pela Avenida Humberto Calderaro. O trânsito segue carregado, mas segue fluindo. Também outra situação do trânsito carregado é pela Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro, volta para casa, ali nas proximidades do Ipaã. O trânsito está bastante concorrido também. Na Avenida Torquato Tapajós, também no sentido centro-bairro, volta para casa. Os condutores preocupados, vou ou não pela Torquato Tapajós? Tem muitos veículos pela via, mas sim, segue fluindo bem. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Operação policial no Amazonas desarticula grupo acusado de tráfico de drogas. Segundo a polícia, o grupo criminoso também é acusado de lavagem de dinheiro, além de corrupção ativa e passiva. O Ministério Público apura a existência de políticas públicas para as altas dos pacientes no SUS. Denúncia na educação. Professores cobram database do governo do Amazonas. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7. Até às 7 da noite estamos juntos aqui no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E sexta-feira marcada pela operação da Polícia Civil do Amazonas contra um esquema ligado ao Comando Vermelho, que, segundo as investigações, mantinha um núcleo político com acesso aos poderes executivo, legislativo, judiciário, além da própria polícia. A atuação do grupo era voltada ao tráfico de drogas. Ao todo, a Justiça expediu 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão. Também foram autorizados bloqueio de contas, sequestro de bens e quebra de sigilo bancário. As ordens foram cumpridas aqui em Manaus e nas cidades e em diversas outras cidades nos outros estados brasileiros. Ananindeua, em Belém do Pará, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Fortaleza, no Ceará, Teresina, no Piauí e na cidade de Estreito, no Maranhão. A polícia identificou movimentações financeiras das conexões operacionais desse esquema nestes estados durante as investigações. E como funcionava o esquema? Segundo as investigações, os suspeitos facilitavam a contratação de empresas de fachada nos setores de transporte e logística. Na prática, essas empresas seriam usadas para comprar drogas na Colômbia e enviar depois aqui para Manaus. Depois, a droga seria distribuída para outros estados do Brasil. Conforme a apuração da polícia, essas empresas não apresentavam movimentações compatíveis com as atividades declaradas, mas mantinham negociações financeiras com servidores públicos. Ainda segundo a polícia, há indícios de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. As investigações apontam que a organização criminosa movimentou cerca de 70 milhões de reais, o equivalente a aproximadamente 9 milhões por ano desde 2018. A polícia explica que essa organização criminosa atuava em conjunto com traficantes do Amazonas e de outros estados brasileiros. Segundo a polícia, a operação dessa sexta-feira conseguiu desarticular essa organização criminosa, que atuava no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, além de corrupção ativa e passiva. O repórter André Meirelles acompanhou a coletiva da polícia a respeito desse caso, dessa operação, e traz agora os detalhes pra gente. Voltamos a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. Boa noite, André.
Muito boa noite mais uma vez, Karime, Kennedy, a todos que nos acompanham. É isso, é uma investigação que aponta aí que integrantes do Comando Vermelho teriam conseguido acessar, facilitando aí, né, esse acesso a órgãos dos poderes executivo, legislativo e até do judiciário. Segundo a polícia, esse esquema não era simples, era estruturado, organizado, dividido em núcleos com comando, operadores logísticos, financiadores e colaboradores dentro da máquina pública. A gente vai acompanhar a fala do delegado titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, ali do 1º DIP, que é o delegado Marcelo Martins, que está à frente dessa operação, para dar detalhes sobre esse ponto dessa operação, quando que foi ali descoberta. Vamos acompanhar. Nessas investigações, nós pudemos descobrir que o tráfico de drogas, ele tinha tentáculos dentro da administração pública, tendo como parceiros do crime vários servidores públicos, além de traficantes. Os relatórios do COAF, que foram usados na investigação, identificaram transações financeiras de altos valores de servidores públicos que atuavam colaborando com o crime organizado, seja dando suporte ao crime organizado, dando abertura para o crime organizado atuar na administração pública, fornecendo informações sigilosas estatais para o crime organizado. 18 horas. Aí a gente conferiu a fala do delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP. Ao todo, a Justiça expediu 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão. Também foram autorizados bloqueio de contas, sequestros de bens e quebra de sigilo bancário, como explica o delegado Marcelo Martins. Foram apreendidos veículos, houve o bloqueio de contas bancárias, sequestro de valores de todos os investigados e de empresas, que eram empresas fantasmas, que estavam sendo usadas pelo tráfico de drogas para operacionalizar ações de tráfico de drogas no Brasil inteiro. Então essas drogas eram adquiridas em Tabatinga e eram usadas, esses valores eram transacionados por empresas fantasmas do Amazonas e do Pará, para que essas drogas fossem vendidas em outros estados do Brasil. E no meio dessas transações, presença de pessoas que são agentes públicos e foram agentes públicos de vários órgãos. Pessoas da esfera municipal, seja do poder legislativo, do poder executivo. 18 horas. O delegado Marcelo Martins, do 24º DIP, a gente acompanhou agora a fala dele, que foi feita aí durante essa coletiva de imprensa que aconteceu na manhã de hoje. Bom, as ordens foram cumpridas em Manaus e em outras cidades do país. Belém também, ali no Pará, Belo Horizonte, Minas Gerais, Fortaleza no Ceará, Teresina no Piauí e Estreito no Maranhão. Entre os presos fora do Amazonas estão Antônia Fabiane Silva Pinho, Patrícia Chagas Bezerra, Lucila Meireles Costa, Sander Gaudâncio Cândido de Brito, Cristiano Luan da Silva da Cacau e José Edilson de Vasconcelos Júnior. No Amazonas também teve prisão. Foram presos no Amazonas Isaldir Moreno Barros, servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, Adriana Almeida Lima, ex-secretária de gabinete na Assembleia Legislativa, Anabela Cardoso Freitas, investigadora da Polícia Civil que integra a Comissão de Licitação da Prefeitura de Manaus, Alcir Queiroga Teixeira Júnior, Josafá de Figueiredo Silva, ex-assessor parlamentar, Osimar Vieira Nascimento, policial militar, Bruno Renato Gatinho Araújo e Ronilson Xisto Jordão, preso em Itacoatiara. Agora a gente vai aqui entrar nos detalhes de como que funcionava aí esse esquema. A investigação começou depois da apreensão de 500 tabletes de skunk e a prisão de um homem em flagrante. Na ocorrência, a polícia descobriu uma estrutura que incluía um carro utilitário, 2 embarcações e 7 fuzis. Celulares apreendidos ajudaram a desmontar
o que a polícia classifica como uma cadeia de comando completa. Segundo os investigadores, a organização trazia drogas da Colômbia para o Amazonas e a partir daqui distribuía para outros estados, E para ocultar o dinheiro, criava empresas de fachada nos ramos de transporte e locação, e os dados financeiros apontam movimentações incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos, como explica o delegado Marcelo Martins. Essas empresas fantasmas, elas eram do segmento de logística e elas eram usadas para poder mimetizar uma espécie de transporte que seria legítimo, mas que na verdade estava transportando drogas para várias unidades da federação. Nós detectamos nas movimentações financeiras que essas empresas não tinham nenhuma movimentação compatível com uma empresa de logística, ou seja, elas não compravam, não negociavam com outras empresas do segmento, elas apenas negociavam com traficantes, ou seja, nós nos surpreendemos que essas empresas tinham negociações financeiras, transações financeiras com traficantes e com servidores públicos. 18 horas. E a estimativa é que o grupo tenha movimentado cerca de 70 milhões de reais desde 2018, que representa uma média de 9 milhões de reais por ano. Além do tráfico e da lavagem de dinheiro, a polícia identificou indícios de tentativas de acesso à informações, na verdade, sigilosas de investigações. A suspeita é de que dados sobre processos em segredos de justiça eram repassados para antecipar operações e evitar prejuízos ao esquema. O nome apontado como líder do chamado núcleo político é o Alan Kleber Bezerra Lima. Ele está foragido. Segundo a polícia, ele era responsável por coordenar a estrutura que envolvia empresas de fachada e apoio de servidores públicos. As investigações apontam ainda que ele frequentava igrejas evangélicas como forma de tentar despistar ali a atuação criminosa. Em um dos carros investigados, tinha ali drogas que teriam sido escondidas dentro de um templo religioso na zona leste de Manaus, como explica o delegado. O líder se chama Alan Kleber, ele se disfarçava como uma espécie de evangélico. Ele frequentava uma igreja evangélica na região dos Zumbi dos Palmares. Ele usava as roupas da igreja evangélica. Em uma ocorrência anterior, ele escondeu drogas dentro dessa igreja evangélica. E nós temos um outro alvo que também morava dentro de uma igreja evangélica. Então, o que nós percebemos é que esse grupo criminoso utilizava igrejas evangélicas para poder se esconder da polícia, como uma espécie de disfarce, de camuflagem social, para que eles não fossem facilmente identificados pela polícia. 18 horas. E a gente acompanhou a fala do delegado Marcelo Martins. Olha, tem a Lucila Costa Meireles, que ela foi presa fora do Amazonas. É apontada como integrante do núcleo político. Segundo a polícia, ela teria atuado como intermediadora do grupo e se apresentava como advogada sem registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, as mensagens analisadas indicam suspeita de pagamento irregular para obter informações de processos. Outra investigada, Núbia Rafaela Silva de Oliveira, ex-assessora parlamentar, também é considerada foragida. Relatórios extraídos de celulares apontam aí que ela teria atuado em conjunto, na verdade, com um grupo em tratativas relacionadas a processos de interesse da organização. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos devem responder por organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, corrupção, ocultação de patrimônio e violação de sigilo funcional. O que acontece agora é que a operação segue em andamento, E essa investigação agora busca responder até que ponto aí, na verdade, o crime conseguiu se infiltrar na estrutura do poder. Volto com vocês.
Muito obrigado pelas informações, André Meirelles. Em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas informou que já adotou medidas administrativas em relação ao servidor citado na operação. Afirmou também que preza pela legalidade, pela transparência e integridade e que não compactua com condutas incompatíveis com os deveres funcionais. Já a Universidade do Estado do Amazonas declarou que não se responsabiliza por atos praticados por servidores fora do âmbito institucional. A universidade reafirmou o compromisso com a ética, a legalidade e as normas que regem o serviço público. Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que o cabo preso na operação da Polícia Civil do Amazonas vai responder aos procedimentos na Justiça e também a trâmites administrativos na corporação. Foi instaurado o procedimento na Diretoria de Justiça e Disciplina. A instituição afirmou ainda que colabora com as investigações e não compactua com desvios de conduta. A Prefeitura de Manaus informou que não é alvo da operação e, de acordo com a nota, nem o prefeito e nem a estrutura administrativa do município fazem parte das investigações. A Prefeitura declarou que mantém compromisso com a legalidade e a transparência e que eventuais servidores investigados responderão individualmente por seus atos conforme a lei. A Câmara Municipal de Manaus orientou que os questionamentos sejam direcionados aos gabinetes dos vereadores onde os investigados trabalharam. O fato é que as instituições mencionadas, que são importantes para a sociedade, estão colaborando com as investigações e não são responsáveis pelos atos de seus colaboradores. Vamos seguir acompanhando o trabalho de investigação da Polícia Civil do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Nós trouxemos aqui no 18 horas a denúncia sobre a falta de merenda escolar nas escolas daqui do governo do estado do Amazonas. Nós começamos o ano letivo, gente, sem merenda e quando os alunos eles voltaram depois do recesso do carnaval, adivinham que eles encontraram de novo o prato vazio, né, Karime? De novo, para surpresa de 0 pessoas, até que tinha gente aí com fé, né, achando que eles voltariam a oferecer a merenda escolar. É um crime, né, Kennedson? O que está acontecendo com os nossos alunos? O deputado Wilker Barreto, ele inclusive afirmou aqui no programa que vai fazer um requerimento para convocar a secretária de Educação para esclarecer essa questão na Assembleia Legislativa. O fato é que são mais de 6 bilhões de reais destinados à educação e o governo, gente, não oferece o mínimo para os estudantes. Segundo as informações que nos passaram, essa questão da falta de merenda escolar é simplesmente mais um calote do governo Wilson Lima. O coordenador jurídico do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Lambert Melo, explicou sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. O governo do estado, de uma forma totalmente irresponsável, não pagou o contrato que devia para essa empresa e agora a empresa não está fornecendo a merenda escolar. Essa foi a informação que chegou para nós. 18 horas. Ainda segundo o coordenador, o professor Lambert Melo, a Secretaria de Educação está implementando um aumento de permanência dos estudantes, um aumento aí de 10 minutos durante a semana. Acontece que essa nova realidade não acompanha as horas semanais trabalhadas pelos professores e ele denunciou essa questão. Vamos escutar. É importante a gente lembrar que o salário do professor é definido em lei, porque os editais que respaldam os concursos são leis que são aprovadas e realizadas e, portanto, esses salários que são estabelecidos em leis, eles não podem ser modificados por simples ato administrativo da Secretaria. E é importante nós dizermos que, em relação aos professores, nem sequer um ato administrativo foi realizado, porque o único ato administrativo que aconteceu foi a portaria número 02 de 2026, que refere a esse aumento de tempo de permanência dos estudantes, mas não houve nenhum ato normativo da SEDUC em relação aos professores. Apenas estão obrigando os professores, na prática, a ficarem mais tempo na escola, sem ter o seu devido aumento de salário e sem ter sequer uma normativa para regulamentar isso. 18 horas. Professor Lambert Melo também falou com a gente sobre a falta de pagamento da database dos profissionais da educação do estado do Amazonas. Vamos ouvi-lo novamente. O governo ainda deve para nós
8,6% de inflação das database atrasadas, né? Database de 2023 e de 2021, que ainda não nos pagou. Essas duas database somadas, elas chegam a esse percentual de 8,6% das database que não foram pagas, que estão atrasadas, né? Sem dizer que agora, no dia 1º de março, já vai vencer a database atual, que é a database que vem de março de 2025 a fevereiro de 2026, que é a database atual. Então, nós temos as databases atrasadas e temos essa database deste ano, que nós já enviamos documentos, ofícios, para a Secretaria de Educação, para a SEDUC, em nome da secretária Arlete, solicitando audiência para que nós pudéssemos já sentar à mesa de negociação e poder antecipar essa negociação para que nós não tivéssemos atraso, principalmente levando em consideração que este ano nós temos eleições em nível estadual e, obviamente, que haverá a imposição dos limites da lei eleitoral, né, para que se possa conceder aumento real acima da inflação a partir do dia 4 de abril. Então, nós encaminhamos os ofícios solicitando essa antecipação já de negociações, mas até o presente momento não recebemos nenhuma resposta. 18 horas. Ou seja, gente, Kenneth, isso não tem como ter uma realidade, um quadro diferente do que a gente tem agora. Terminando aí, segundo o mandato do governo Wilson Lima, somos o último lugar do Enem. Nossos alunos estudam 20% menos do que os alunos do restante do país. Se não há valorização do profissional e nem do estudante, quem que é valorizado nessa situação? Gente, não tem merenda escolar para os estudantes, não tem pagamento, não tem honra para esses profissionais da educação no estado do Amazonas. Como é que se tem uma equação diferente dessa? Não tem, né, Kenneth? Não tem como, né, Karime? Quando não há investimentos na educação, não há esse retorno também, é claro, das atividades e dos resultados desses alunos. E, infelizmente, sobre investimentos ainda tem um ponto crítico, né? Que o dinheiro até chega a vir do governo federal, mas infelizmente retorna aos cofres do governo federal porque simplesmente o Estado não consegue cumprir o básico, Karime. Exato, não há projeto, não há proposta, daí devolvemos uma fortuna no Fundeb de novo. Mais de 6 bilhões de reais aplicados na área da educação e a gente volta do feriado de carnaval, a gente começa o ano letivo oficial de 2026 com os estudantes sem merenda escolar, voltando para casa mais cedo ou nem indo para a escola, porque o governo do estado do Amazonas sequer consegue oferecer merenda escolar para os nossos estudantes. Você está ouvindo 18 horas. Política. Vamos agora com o nosso quadro de política com Kennethson Paes. Kennethson, vamos lá. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou o tarifaço imposto por Donald Trump e decidiu que o presidente não pode criar tarifas sem aval do Congresso. Aqui no Brasil, o presidente em exercício, o Geraldo Alckmin, comemorou a medida e classificou como importante para não tirar a competitividade do país. É isso, Kennethson? Traz essa atualização pra gente. Exatamente, Karime, falando sobre esse tema que foi grande determinante para que voltasse, ressurgisse ali o poder de manifestações da ala mais, mais à esquerda, a ala mais em prol do governo. Foi um tema que acabou ressuscitando ali muito esse potencial, Karime, de poder alcançar novos públicos nesse cenário político, principalmente falando sobre 2026. E aí nós tivemos aquelas grandes movimentações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tentar reverter aquele tarifaço. Acabou dando muito bom para o presidente Lula, porque ganhou notoriedade nesse assunto, não apenas no Brasil, mas também na América Latina. Tanto é que hoje ele estava até falando sobre o BRICS, Karime. Ele falando que o BRICS, essa moeda da América Latina, ela já é uma possibilidade muito importante, tendo em vista essa representatividade que Lula acabou ali negociando com o presidente Trump, e depois disso houve uma redução dessas tarifas internacionais. Então ele já se colocou como o salvador da pátria aqui
aqui na América Latina aproveitando a deixa, né, gente? Ele não podia, né, não podia perder essa oportunidade. E aí, sobre esse assunto lá dos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela impôs esse freio muito importante ao presidente Trump e derrubou esses chamados tarifaços, que aumentava as taxas de importação sobre produtos de diversos países, incluindo aqui o Brasil. Foram 6-3. Os ministros decidiram que Trump, ele extrapolou os seus poderes ao usar uma lei emergencial de 1977 para poder cobrir tarifas sem autorização do Congresso. A corte reafirmou que, pela Constituição americana, só o Congresso ele poderia criar impostos e tarifas, e com isso caem as tarifas recíprocas, ou seja, aquelas tarifas anteriores ao que já tinha sido mencionado, que chegaram a 50% sobre produtos brasileiros. Outras taxas com mais impostos que ainda permanecem no Brasil, ainda está o aço, né, um dos produtos que a gente acaba exportando para os Estados Unidos, o alumínio também, que continua em vigor devido a essas taxas elas terem sido baseadas em outra legislação. O presidente em exercício do Brasil, Geraldo Alckmin, ele disse que essa decisão ela foi muito importante para o nosso país, destacando que a nova tarifa global de 10% anunciada após julgamento, ela vale para todos os países e também preserva a competitividade. Vamos ouvir agora Geraldo Alckmin. O ano passado foi 2,1 bilhões de dólares de superávit. Então o Brasil não é problema. Os Estados Unidos não tem déficit conosco. Eles têm superávit. E do que nós compramos dos Estados Unidos, dos 10 produtos que eles mais exportam, a tarifa é 0. E a tarifa média é 2,7%. A negociação continua, o diálogo continua e acho que abriu uma avenida ainda maior para a gente poder ter aí um comércio exterior mais pujante, o que significa emprego e renda, né? O comércio exterior é fundamental para o crescimento da economia. Agora, Karime, enquanto a gente está falando sobre comemoração para os demais países que tiveram esse tarifaço derretido pelo próprio ministro, né? Não foi completamente derretido pelos ministros americanos. Isso soou de uma forma muito pesada para o presidente Trump. Ainda há pouco ele estava em Washington, ele falou com a imprensa e ele estava falando sobre essa situação num tom bastante duro. Disse que ele conseguiu ler toda aquela documentação, conseguiu ler as informações repassadas pelos ministros e ele apontou, Karime, alguns pontos que acabaram trazendo outros questionamentos. Por exemplo, o valor que já tinha sido arrecadado nesses tarifaços que o Trump ele tinha conseguido, a justiça não definiu qual que vai ser a destinação, já que os valores foram arrecadados, os ministros eles preferiram informar através desse documento que chegou nas mãos de Trump, que eles preferiam não falar a respeito sobre esse tema. O Trump ele questionou muito, ele criticou bastante esses ministros, alegando que esses ministros têm jogado contra o Estado americano, contra os Estados Unidos. Eles têm sempre acabado tomando decisões para beneficiar outros países do mundo, e aí Trump ele foi muito incisivo ao falar que ele vai tentar mudar esse cenário, ele diz que já tem um plano B, inclusive para manter essas tarifas, e caso se redefine esses novos limites do poder presidencial dos Estados Unidos, ainda pode ter novos capítulos dessa disputa comercial global. Além disso, durante a fala também o presidente Trump, ele chegou a alegar que essas tarifas elas tinham sido necessárias para poder evitar que outros países tomassem atividades que são dos Estados Unidos. Citou Taiwan, que acaba gerando os nossos processadores, acaba gerando vários chips de processamento, citou vários outros países que acabaram migrando dos Estados Unidos para outros países para poder conseguir se tornar mais competitivos no mercado global, e agora eles têm retornado para os Estados Unidos para poder ter esses incentivos fiscais e conseguir continuar desenvolvendo o mercado americano. Mas o fato é que Trump está bastante chateado e a gente vai seguir acompanhando, porque com certeza vem muita bronca aí pela frente, porque nós estamos em um momento de tensão, de guerra, estamos em um cenário bem complexo nesse momento, onde o parlamento aprova uma guerra, aprova as ações de Trump,
Só que agora nós temos aí essa parte da cúpula da Suprema Corte dos Estados Unidos já começando a mudar um pouco esse cenário global que acaba impactando todos os países, né? Sem dúvida alguma, vamos continuar acompanhando. Kennethson, vamos falar agora de eleições presidenciais aqui no Brasil. Sem Jair Bolsonaro na disputa, a pesquisa mostra que o senador Flávio Bolsonaro passa a ser o nome mais forte da direita, é isso? Exatamente, Karime. Quando a gente fala sobre esse capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro, muitas pessoas se questionavam se de fato o Flávio Bolsonaro ele conseguiria atrair esse eleitorado do próprio ex-presidente e também tentar convencer um outro eleitorado que pudesse se engraçar, pudesse se identificar com ele. E aí, geralmente, nesse processo de identificação, existem algumas situações que acabam fazendo com que você tenha mais possibilidades de votar, né? Mais possibilidade de intenção de voto naquele candidato. Às vezes é pela linguagem, às vezes é pela forma como ele se comunica, às vezes são diversos fatores religiosos, ideologia, são diversos fatores. E isso aconteceu de forma muito rápida. A gente tem acompanhado algumas pesquisas de intenções de votos nesses últimos períodos. As pesquisas mais recentes indicavam esse crescimento de Flávio Bolsonaro e encostando ali em Lula. E agora foi feita uma pesquisa que foi divulgada hoje, gente, a pesquisa Rank dos políticos, divulgadas nesta sexta-feira, que ouviu pelo menos 108 deputados e 30 senadores e aponta Flávio Bolsonaro como esse principal nome da direita no Brasil, o principal nome onde eles consideram que seja o líder do campo da direita. Isso é feito uma pesquisa exatamente para saber qual que está o termômetro para essas próximas eleições, de agora, já de outubro. E aí, muito se falava de que Tarcísio de Freitas estava muito mais elevado, era um nome muito superior ao de Flávio Bolsonaro e que tinha sido uma escolha até questionável do ex-presidente Jair Bolsonaro, só que agora esse cenário começa a mudar. No início até que isso daí poderia fazer sentido, mas agora mudou. Na Câmara, o resultado foi de 48,1% de parlamentares que indicaram Flávio Bolsonaro como esse nome da direita. O Tarcísio de Freitas, ele já aparece com apenas 17,6%. No Senado, o cenário também é bastante parecido. Flávio Bolsonaro aparece com 46,7% das intenções de votos e Tarcísio de Freitas com 20%. Isso falando em relação à opinião dos senadores, tá, gente? A opinião dos senadores a respeito sobre quais nomes eles identificam como sendo aquele principal nome da direita. Outros nomes também foram testados: Romeu Zema, Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado, tem o Ratinho Júnior, só que esses nomes acabaram ficando bastante inexpressíveis nessa disputa. E aí a margem de erro dessa pesquisa é de 6,5 pontos para mais ou para menos, e aí você pode identificar que ainda assim Flávio Bolsonaro aparece nessa liderança. E o que muitos analíticos políticos têm analisado, Karime, a respeito sobre esse cenário em que Flávio Bolsonaro começa a falar é que Lula, ele sente dificuldade para poder falar com essa ala um pouco mais conservadora, quando se trata sobre família, quando se trata sobre religião. O público é evangélico, existe essa barreira muito forte que inclusive o presidente fala para os próprios militantes da esquerda, eles conseguirem insistir mais, falar mais sobre o governo para tentar fazer esse processo de convencimento. Só que enquanto o governo Lula sente essa dificuldade, a gente viu que depois da confusão lá no Carnaval, Flávio Bolsonaro, muito ao contrário do que faria o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação a criticar, a falar grosso, a espoletar, foi completamente diferente. Ele usou um tom muito mais neutro, falando para um público muito mais amplo e começa a sinalizar com o público LGBT, defendendo alguns apoiadores desse ramo, falando também com o público católico, evangélico, começa a ir para o norte para falar com povos originários, ou seja, algo que tá abrindo o leque. E aí é isso que eles querem, né? Sem dúvida, e daí dá essa força aí aparecendo nessas pesquisas com esse favoritismo. Agora, falando de assunto local, Kennethson, temos mais uma denúncia, gente, a respeito da saúde aqui no estado do Amazonas. O Hospital Beneficente Português, que tem convênio com o governo do estado do Amazonas, ele virou alvo do Ministério Público. Isso porque existe uma possível irregularidade em contrato de hemodiálise.
hemodiálise? Explica pra gente. Agora imagina, Karime, você que depende de um processo de hemodiálise, desse tratamento, e chegar nessa condição e não ter um atendimento básico. Isso estava sendo realizado no Hospital Beneficente Português, que é aqui do estado do Amazonas, que tem essa concessão com o governo do estado, que mantém esse convênio com o estado para poder atender esses pacientes da rede pública. E agora ele se torna alvo de um procedimento administrativo que investiga a possível irregularidade na execução do contrato 055/2020. A portaria foi assinada pela Promotoria de Justiça, lá da 58ª Promotoria de Justiça da Saúde daqui do estado do Amazonas, e a suspeita é de que essa execução dos serviços ela tenha sido transferida para uma empresa terceirizada sem autorização expressa do estado e que também contraria algumas cláusulas do próprio contrato. O Ministério Público destaca que a saúde ela é direito de todos e os serviços custeados com recursos públicos devem estar sob fiscalização rigorosa, Karime, para evitar que essa situação acabe acontecendo, né? Pessoas têm um tratamento interrompido devido a processos que estão irregulares, até conforme o contrato que eles assinaram com a prestação de serviço. E vamos lá, vamos seguir aqui com a política local. O presidente da Câmara de Manaus, Avi Reis, concedeu gratificações a servidores do gabinete do vereador Rosinaldo Bual, que é investigado por suposta rachadinha. Pode isso, Arnaldo? Pois é um momento muito tenso, né, Karine? Mas eu vou explicar detalhes sobre essa situação. O presidente da casa, Avi Reis, ele publicou esse ato da presidência de número 11/2026. Esse documento ele altera a situação funcional de pelo menos 5 servidores que trabalham no gabinete do vereador Rosinaldo Bual. Mas o que isso significa na prática? Esses servidores eles ocupam cargos comissionados chamados de assistentes parlamentar. O ato ele redefine o nível do cargo e também ajusta o percentual de gratificação que cada um deles recebe. Em alguns casos, inclusive, essa gratificação ultrapassa 100% do salário base. Isso não quer dizer que esse salário dobrou de uma forma irregular. A lei municipal de número 539/2023, ela permite que a presidência da Câmara ela ajuste esses percentuais, desde que o total ele não ultrapasse o limite da verba do gabinete destinada ao vereador. O ato, ou seja, ele é algo previsto em lei, ele está dentro das regras administrativas da casa e também da autonomia do legislativo. No entanto, o contexto atual em que o vereador ele está sendo investigado por suposta prática de rachadinha. Aí é que fica estranho, né? Pois é, o momento ele é muito delicado, ainda mais com tudo que a gente já noticiou hoje na abertura do jornal e com certeza é algo que deve ser olhado com atenção. Tá certo, muito obrigada, Kennethson Paes, com um bloco de política. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o Ministério Público apura a existência de políticas públicas de deshospitalização no SUS. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, que tem informações do trânsito, inclusive tem alteração para o Carnaboi, não é isso, André? Conta pra gente. Exatamente isso, Karime, Kennethson, boa noite para vocês, a todos que nos acompanham. Carnaboi 2026 promete casa cheia e também mudanças no trânsito da zona centro-oeste de Manaus. Tem um esquema especial que foi definido pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que a gente chama de IMU, para esses dias, né? O 20, que é hoje, e amanhã, 21 de fevereiro. 2 faixas da Avenida Pedro Teixeira, no trecho em frente ao Sambódromo, vão ser interditadas para garantir a segurança dos pedestres e também organizar aquele fluxo de veículos. Os agentes de trânsito vão ficar posicionados em pontos estratégicos, isso tudo para orientar os motoristas e evitar congestionamentos no entorno da Arena da Amazônia. O diretor de operações do IMU, que é o Stanley Ventilari, diz que esse planejamento prevê interdições pontuais, reforço na sinalização, monitoramento contínuo durante todo o evento. Vamos acompanhar a fala dele. A principal intervenção que nós teremos é apenas o estreitamento da Avenida Pedro Teixeira, bem naquele trecho em frente ao Sambódromo. E com isso, nós contaremos com aproximadamente 20 agentes de trânsito em todo o perímetro, de forma que a gente consiga garantir a chegada e a saída com segurança. Caso de dúvidas, procure um dos nossos agentes. E também uma orientação especial: se for beber, não dirija. 18 horas. Tá
Tá aí a orientação especial, né, do diretor de operações de trânsito do IMU, Stanley Ventilares: se for beber, não dirige. Agora vamos dar uma parcial de trânsito. Tá complicado, hein, o trânsito pela Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, essa volta para casa. Praticamente toda a via, né, toda a extensão da via congestionada nesse momento, trazendo aí dificuldades para quem quer chegar rápido ao seu compromisso. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A sexta em Manaus seguiu daquele jeitinho amazônico. Quente, úmida, com o céu carregado de nuvens e pancadas rápidas de chuva. À noite, o céu deve ficar parcialmente nublado, com ventos leves e uma chance menor de chuva, cerca de 28%. Agora vamos para a previsão do tempo para o fim de semana, 21 e 22 de fevereiro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com sol, mas logo no início da tarde, as nuvens ganham força e a previsão aponta pancadas de chuva com chance de 52% de precipitações. Já à noite, a previsão indica chuva forte, com 66% de chance de precipitação e ventos moderados. Resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 69 a 98%. Agora o domingo. O domingo já amanhece parcialmente nublado, mas com boas aberturas de sol. E é justamente no início da tarde que as nuvens engrossam, o vento fica mais úmido e a previsão aponta pancadas de chuvas moderadas, daquelas que chegam rápido e vão logo embora. Já à noite, a chance de chuva aumenta e o céu fica mais carregado, encerrando o nosso fim de semana com uma despedida chuvosa. O resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 23 e máxima de 29 graus. Mix. O naufrágio na região do Encontro das Águas completa uma semana hoje. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas seguem mobilizadas nas buscas por pelo menos 5 pessoas que continuam desaparecidas. E segundo o Corpo de Bombeiros, não é, Kenneth? Essa operação é considerada uma das mais complexas já realizadas aqui na região e não tem prazo para ser encerrado. O repórter André Meirelles fala com a gente o caso. André, boa noite mais uma vez. Então, ainda não se sabe, né, a causa desse naufrágio. Segue, na verdade, em investigação. Boa noite a todos. Desde o acidente, mais de 200 quilômetros de rios já foram percorridos a partir aí do ponto do naufrágio, né? A gente está falando dessa lancha da empresa Lima de Abreu Navegações, que afundou na tarde da sexta-feira, dia 13 de fevereiro, ali no Encontro das Águas, que é um dos principais pontos turísticos do estado. Segundo os bombeiros, as últimas atualizações, 71 pessoas foram resgatadas sem ferimentos graves. 3 mortes já foram confirmadas e foram atualizadas aí para 5 número de vítimas desaparecidas. E como a gente falou, né, as causas do naufrágio ainda estão sendo investigadas, né? Foram aí confirmadas as mortes da Samila de Souza, de 3 anos, né, uma criança de 3 anos, e a Lara Bianca, de 22, e também no cantor, o Fernando Grandês, de 39 anos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal depois do resgate para fazer todos os procedimentos de reconhecimento. Foram reconhecidos e realmente confirmados que essas vítimas faziam parte ali, os tripulantes que estavam ali nessas embarcações. Cerca de 70 a 80 militares atuam diariamente nessa operação entre mergulhadores e também equipes embarcadas, né? As buscas utilizam sonares, detectores e varreduras de superfície, inclusive recebendo até apoio, né, da corporação ali de São Paulo para ajudar nessas buscas. E qualquer novidade, qualquer atualização, a gente segue acompanhando também durante toda a programação, até mesmo no Instagram @18horasnews. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas.
A partir da próxima segunda-feira, a Caixa vai liberar o Vale Recarga de gás de cozinha de 4,5 milhões de famílias, na realidade para 4,5 milhões de famílias do Gás do Povo em todo o Brasil. E essa vai ser a terceira etapa do programa, que vem sendo ampliado gradualmente, pretende chegar a 15 milhões de famílias até o fim desse ano. A recarga é feita diretamente nas revendedoras credenciadas. 18 horas. Pacientes recebem alta médica, mas continuam internados por falta de estrutura em casa. Gente, no Amazonas o problema virou alvo de investigação. Então, o Ministério Público apura a existência de políticas públicas de deshospitalização no SUS. E quem traz os detalhes a respeito desse assunto é Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. O que o Ministério Público quer saber de fato? Bom, o Ministério Público do Amazonas quer saber se existe, de fato, uma política pública de deshospitalização funcionando dentro do Sistema Único de Saúde aqui no estado. É que o SUS tem um programa chamado Melhor em Casa, que oferece atendimento domiciliar com estrutura como equipe multiprofissional, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, para dar suporte aos pacientes em casa. Na prática, o que está acontecendo é o seguinte: pacientes recebem alta médica, mas não podem ir para casa porque não tem oxigênio, não tem cama hospitalar, nem alimentação especial, no caso, né? Ou outros insumos básicos para continuar o tratamento em casa. Muitos são idosos ou pessoas com deficiência e o resultado, ficam ocupando leitos que poderiam estar disponíveis para emergências, enquanto as famílias enfrentam sofrimento e abandono. Por isso, o Ministério Público quer saber se o governo do estado está com o programa Melhor em Casa ativo na rede pública de saúde aqui do Amazonas. E se está, por que as pessoas permanecem hospitalizadas mesmo já tendo recebido alta? A própria Prefeitura de Manaus informou que equipamentos de média e alta complexidade são responsabilidade do estado por meio da Secretaria de Saúde. Já o estado ainda não apresentou respostas sobre protocolos, sobre orçamento e mesmo organização desse processo. Diante da falta de clareza e de solução, claro, o Ministério Público do Amazonas vai reunir os órgãos envolvidos para cobrar explicações, de acordo com a promotora de justiça, Luiçandra Xícharo de Menezes. Requisitamos informações aos órgãos e, diante das respostas, decidimos por bem marcar uma audiência junto com a Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência Social, para que nós possamos fazer um levantamento e cobrar uma política efetiva de deshospitalização, com o intuito de dar continuidade ao tratamento a esses pacientes que já têm condições de altas, mas que não têm a estrutura para continuar em casa e, consequentemente, desafogar os hospitais que muitas vezes mantêm o paciente internado por essa falta de condições de continuidade domiciliar. Para o Ministério Público, alta hospitalar sem estrutura em casa não é cuidado, é empurrar o problema para baixo do tapete. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles, que tem umas informações e atualizações a respeito do seguinte assunto. O Ministério Público denunciou um ex-animador do Boi Garantido por estuprar a própria filha, André. Isso mesmo. Segundo o documento, o crime teria acontecido quando a criança tinha apenas 6 anos. Essa investigação aponta que depois do episódio, o acusado ele teria tentado impedir que a menina relatasse o fato à mãe. A denúncia também cita o envio posterior de mensagens e conteúdos de natureza inadequada, como conteúdos pornográficos para a idade da vítima. Então, mesmo depois do caso ter sido levado à polícia, o acusado teria tentado ali manter contato com a criança. Segundo o promotor, a conduta, ela representa uma conduta gravíssima, né, que representa violação da dignidade da vítima, que pela idade dela está sob especial proteção da legislação. O ex-animador ele foi preso no dia 19 de janeiro e responde ao processo em regime fechado. Agora a denúncia vai ser analisada
pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Se aceita, a defesa vai ser intimada a apresentar manifestação. Se condenado, ele pode receber pena superior a 15 anos de reclusão. O Ministério Público também solicitou indenização à vítima. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,98%, cotado aos R$ 5,17. O euro fechou em queda de 0,86%, cotado aos R$ 6. O Bitcoin fechou em alta de 0,9% aos R$ 350.930. E o Bovespa fechou em alta de 1% aos 190.420 pontos. E a Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda referente a fevereiro de 2026. O lote é composto por mais de 204 mil restituições. São restituições destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários, com valor total de quase 579 bilhões de reais. O montante será depositado a partir do dia 27 de fevereiro. 18 horas. O Amazonas fechou 2025 com menor quantidade de pessoas desempregadas e com um salário médio maior. E o comércio foi o principal empregador. Olha aí, é verdade, tá? Mas se destacam aí também, o Kennedy, são a administração pública e as áreas de educação e saúde. Quem traz pra gente os detalhes é a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite mais uma vez. Esses números significam, de fato, melhoria na vida do trabalhador, não é isso? Não necessariamente melhoria para todos, porque enquanto o Amazonas terminou 2025 com taxa de desemprego de 7,3%, a segunda menor desde 2012, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio de dados da PNAD contínua, tem um grupo considerado de pessoas de quase 1 milhão atuando na informalidade, sem proteção ou sem registro formal. São 51,5% ou 938 mil pessoas sem carteira assinada ou CNPJ. O estado tem a 6ª maior taxa da informalidade do país, bem acima da média nacional. Na outra vertente, além do Amazonas fechar o ano com mais emprego, o rendimento médio subiu 7,1% e chegou a R$ 2.695. De acordo com o supervisor de disseminação de informação do IBGE no Amazonas, Djalma Nogueira, o mercado de trabalho amazonense demonstra sinais de recuperação frente ao desemprego. O mercado de trabalho amazonense demonstra sinais de recuperação frente ao desemprego. Isso ocorre porque a taxa de desocupação apresentou um recuo consistente quando comparada ao mesmo período do ano anterior. A capacidade de absorção da mão de obra pela economia estadual registrou avanço. O nível de ocupação subiu na comparação anual, indicando que uma parcela maior da população em idade ativa está trabalhando. O poder de compra do trabalhador no Amazonas apresentou uma melhora real no último ano. Esse ganho é justificado pela valorização do rendimento médio mensal habitual recebido em todos os trabalhos. O comércio foi o setor que mais contratou. Já a agricultura perdeu 45 mil postos de trabalho, de acordo com a Djalma Nogueira, supervisor de disseminação de informação do IBGE no Amazonas. O setor comercial consolidou-se como um importante motor para a geração de oportunidades no estado. O grupamento Comércio e Reparação foi o que mais expandiu seu contingente de trabalhadores no balanço anual. A administração pública e os serviços sociais permanecem como atividade fundamental na ocupação local. Este grupamento mantém a maior concentração de pessoas ocupadas entre todas as atividades econômicas. E enquanto o desemprego caiu, aumentou o número de pessoas desalentadas, ou seja, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar vaga. Ou seja, os números melhoraram, mas o desafio agora é transformar a ocupação em trabalho digno, com direito e estabilidade, né? Volto com vocês. 18 horas. Esporte.
Vamos agora falar de esporte aqui no 18 horas, a gente falando principalmente do nosso futebol amazonense. Olha só, os clubes amazonenses, eles entram em campo na segunda fase da Copa do Brasil, representando o estado principal na principal competição do país. O Amazonas, nós temos ali também nesses clubes o Nacional, Manaus e Manauara, eles jogam em busca da classificação à terceira fase. E os confrontos acontecem entre a semana que vem já e seguem até o começo de março. 3 representantes do Amazonas atuarão aí fora de casa. Na próxima quarta-feira, dia 25, às 5 da tarde, no horário de Manaus, o Nacional enfrenta o Grêmio Novo Horizontino, lá no estádio Jorge Ismael de Biás, em Novo Horizonte, São Paulo. No mesmo dia e também no mesmo horário, o Amazonas visita o Imperatriz no estádio Frei Efigênio, lá em São Luís do Maranhão. Já o Manaus, ele terá pela frente o capital de Tocantins, né? Com o local da partida ainda a ser definido pela CBF. O único clube do estado a jogar diante de sua torcida nessa fase é o Manauara, que será mandante aí do confronto contra o Itabaiana. A partida está marcada para o dia 4 de março, às 8 da noite, horário de Manaus, tá? Na Arena da Amazônia. A segunda fase da Copa do Brasil segue o formato de jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga será nos pênaltis. O clube classificado garante premiação de R$950 mil. Tá bom, não tá, Kenneth? Sei lá. Na minha conta. Oxe, na terceira fase entram diretamente na competição Ponte Preta, Barra Futebol Clube, Paysandu e Confiança, que se juntam aos classificados das etapas anteriores em confrontos definidos por sorteio. Agora em Manaus, 6 horas e 57 minutos. 18 horas. E agora, gente, sextou, né, Karime? Sextou, amanhã, sábado, depois de amanhã, domingo. Tem programação? Pois é, tem muita programação. E quem separou pra gente essa agenda foi a Vanessa Lima. Vamos ouvi-la. Prepare o sorriso e entre no ritmo, porque a agenda cultural mais animada da cidade chegou transbordando música, tradição e muita festa. Hoje, a área externa do Rio Negro Clube vira o ponto de encontro do bloco XK Bloquinho 2026. O line-up traz a cantora nacional Melody, junto com Rebeca Grana, DJ Ariana Paz, Carol Amaral e várias atrações, trazendo muita música pra ninguém ficar parado. Os ingressos estão à venda no site do Simpla. Já às 7 da noite, a festa é no Sambódromo, onde começa oficialmente o Carnaboi 2026. O evento traz muito boi bumbá, tradição e emoção amazônica com caprichoso, garantido, artistas da terra, tudo isso com entrada gratuita. A festa continua no sábado também, no mesmo horário, para quem quiser dobrar a dose. E tem também às 7 da noite, na Alameda Alphaville, na Zona Norte, mais uma noite do tradicionalíssimo Carnaval do Povão 2026, que já começa hoje e segue firme até domingo. Vai ter desfile das escolas de samba do grupo Experimental, muita música, muita cor e tudo de graça. Ainda na sexta, às 8 da noite, o majestoso Teatro Amazonas abre suas portas para um espetáculo mais que especial. D'Água Negra e Elisa Maia sobem ao palco para uma apresentação única. Um show mais intimista e cheio de identidade, com ingressos disponíveis no site shoppingingressos.com. Já no domingo, a partir das 4 da tarde, o Parque Rio Negro recebe o animadíssimo Bloco do Pirão, com Du Marquito, Pororoca Atômica e a banda do Bloco do Mujica. O evento é gratuito, então é só chegar. Também às 4 da tarde de domingo, o Largo de São Sebastião se transforma em território dos pequenos torcedores com o Toada Kids. Sob o comando de P.A. Chaves, os mini caprichosos e mini garantidos fazem a festa, mostrando que a paixão pelos bois começa desde pequeno. E para encerrar o fim de semana, também às 4 da tarde, na Rua Ferreira Pena, o bloco da Casa Lupe coloca o centro para dançar com diversas atrações e entrada gratuita. Aquele bloco perfeito para quem ainda tá em vibes de folia. Bom, o carnaval pode até estar se despedindo, mas sempre deixa aquela porta meio aberta, porque a festa e a animação sempre encontram um jeito de voltar, né, Karime Kennedy e ouvintes? Você está ouvindo 18 horas. Mas programação que não falta. Vocês são os famosos inimigos do fim, Kennedy. É exatamente isso. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Há milhares de anos, o regime das águas dos rios da Amazônia se repete. Todos os anos a região tem as cheias e as vazantes. Esse ano não é diferente e o nível das águas está normal para o período e, novamente, há municípios decretando emergência. Ou seja, nada foi feito para tirar as pessoas das áreas alagadiças, áreas onde as águas naturalmente chegam nos períodos de cheias. Nenhuma ação foi tomada para evitar que os problemas se repitam. Na maioria dos municípios, os gestores sequer pensam em soluções permanentes. As falsas soluções são sempre paliativas e, entre aspas, emergenciais. Como se os gestores tomassem um susto com relação às cheias, fenômenos naturais que se repetem há milhares de anos. E o que leva a crer que não há nenhum interesse em resolver. Fica parecendo que o objetivo é deixar as pessoas vulneráveis às vazantes e enchentes para que a triste situação seja explorada eleitoralmente. É triste e mostra o nível da capacidade política dos gestores. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um beijo. Bom fim de semana. Muito boa noite para vocês, meus amigos. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Ótimo final de semana a todos. Tamo junto. Você ouviu 18 horas.